Olá pessoal, tudo bem? Muito bom, estamos voltando, né? Depois de um tempo sem apresentar nenhum vídeo, nós estamos voltando agora trazendo a vocês um vídeo bastante interessante, a ideia básica de apresentar a Universidade Tardia e a educação superior, né? E a evolução tecnológica no Brasil. Está focado basicamente, pessoal, no entendimento do Brasil hoje através da educação superior. Tá? Esse trabalho foi apresentado no 15º Congresso Internacional de Sistemas de Informação, que acontece todos os anos na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Esse trabalho foi submetido e foi aceito e apresentado em 2018, ok? Como é que nós vamos discutir esse assunto com vocês, apresentar esse assunto com vocês? Tá? Nós começamos, né, apresentando uma pequena introdução, contando para vocês sobre a nossa ótica, como é que era o Brasil entre 1500 e 1808. Vamos falar depois da história do ensino superior no Brasil, no período monárquico até a República, chegando à Universidade Tardia. Vamos falar um pouquinho da sociedade na colônia. Na sequência, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento, a definição e a função da universidade, a tecnologia e sua ligação com a mão de obra qualificada, uma ligação bastante interessante, e aos projetos de pesquisa aplicada. Na sequência, vamos falar um pouquinho da tecnologia e seu desenvolvimento no Brasil. E terminamos, é claro, com algumas considerações finais. Então, o que era o Brasil de 1500 até 1808? Vejam esses relatos, né? Crimes cruentos, como homicídio, eram comumente praticados na colônia. Tá? Um viajante do século XVIII comentou que o Brasil era o lugar do mundo onde se mais matava por encomenda a preços mais baratos, né? Sendo, aliás, comum a contratação, veja que curioso, de escravos para matar rivais e desafetos, segundo o casal Welling, né? Que escreveu sobre a formação do Brasil colônia, isso em 1994. Um caso famoso de impunidade, pessoal, é datado do século XVIII. É a participação do famoso bandeirante Borba Gato no assassinato do tenente-general Dom Rodrigo de Castelo Branco. Borba Gato sai impune desse crime por ter sido o descobridor das minas de Sabará. Então era mais ou menos assim, dependendo da sua posição e do que você estava trabalhando em função de benefícios para a metrópole, você era que tinha essa impunidade, né, dos seus crimes. Olha só um outro dado bastante interessante. Em São Vicente, em 1613, São Vicente comportava uma proporção de 65 foragidos da lei para cada grupo de 190 moradores. Tá? Isso segundo o artigo Impunidade Colonial, encontrado na internet. Pessoal, olha que coisa interessante. Então, o que nós podemos dizer, é claro, com muito cuidado? O Brasil, praticamente, de 1500 a 1808, não só foi condenado a viver um regime medieval, como a gente vai ver já já, mas também nós podemos dizer que ele era praticamente uma colônia penal. Inclusive, crimes de colarinho branco, como a gente denomina, eram praticamente, justificados e cumpridas essas penalidades através das capitanias hereditárias. Aliás, a capitania hereditária não era um prêmio que a pessoa recebia em Portugal, era uma condenação. Você vinha para o Brasil para cumprir pena na capitania hereditária, no caso, né, de um crime de colarinho branco. Bom, vamos entender um pouquinho agora a universidade no Brasil. A universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico da sociedade. No Brasil, a universidade é depositária de esperança e inovação. Mas naquela coisa, né, como disse anteriormente, desde a sua colonização, do século XVI ao século XIX, o Brasil fica preso, como já disse anteriormente, ao modelo medieval, né? Justificando expressões como tristes trópicos, criando uma cultura e um processo hereditário que vocaciona a tornar-se um grande produtor de commodities. Ou seja, nós éramos praticamente proibidos de ter fábricas, tipografias, instituições de ensino, né, por conta de um domínio da metrópole. A metrópole dominava e era uma metrópole extrativista,
tá? E ela não permitiu o desenvolvimento do Brasil, né? Então vamos olhar um pouquinho a problemática da universidade nesse caso. Quais as condições as universidades brasileiras teriam para enfrentar esse desafio? Como sua história determinaria as condições para a produção de conhecimento? O que difere a criação da universidade no Brasil da criação da universidade em outros países? Bom, continuando, né, falando um pouco da história do ensino superior agora, no período monárquico, né, até a República e a Universidade Tardia. Fazia parte, como eu disse anteriormente, da estratégia monopolizar o comércio e negar permissão para a instalação de fábricas, tipografias e universidades. No século XIX, durante o período monárquico, foram apresentados 42 projetos de criação de universidades no Brasil. Dentre os autores estavam José Bonifácio e Rui Barbosa. O projeto deste último, datado de 1882, tal qual os demais, foi recusado pelo governo e o parlamento. Tá? Continuando, a sociedade, enquanto há tempo de nossa independência, só para a gente entender isso, em 1822, aliás, estamos chegando agora próximos à independência, né? 7 de setembro está muito próximo, hoje, só para a gente ter uma ideia de referência, hoje é dia 5 de setembro de 2020. Tá? Nesse momento, em tempo de independência, em 1822, como eu disse anteriormente, haviam 26 ou 27 universidades na América Espanhola, né? E no Brasil, nenhuma. Olha que coisa, e olha que interessante, né? Só para ilustrar o Brasil, aliás, o continente americano, né? A América do Sul é formada por países praticamente, o Brasil é o único país da América do Sul que fala português. O resto de toda a América do Sul fala espanhol, né? Somente no início do século XX, só para a gente entender, o Brasil desperta para a necessidade e a criação da universidade. Bom, no início da Era Vargas, isso em 1930, havia no Brasil 3 universidades. A Escola de Engenharia de Porto Alegre, criada em 1896, esta que não tinha o nome de universidade, mas com atividades acadêmicas diferenciadas. A Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920, a de Minas Gerais, criada em 1927. Tá? Só que olha que interessante, em 1934 nós temos a criação da Universidade de São Paulo, na cidade, e a Universidade Católica em 1940 no Rio de Janeiro. Mas somente em 1968, através de um processo de regulação do ensino superior, através da Lei 5540, é que nós podemos dizer que o Brasil adota um modelo, né? Nós estávamos entre o modelo alemão e o modelo francês, no fim acabamos adotando o modelo americano, né? E adota um modelo para a universidade brasileira. E aí a universidade começa a crescer, evoluir e chegar aonde nós chegamos nos dias de hoje. Vamos fazer agora uma pequena comparação, a título de análise, para que a gente possa ver a posição da universidade em relação ao produto interno bruto, pessoal. Só para a gente ter uma ideia. Vamos começar, né? Esse quadro, até peço desculpas a você, está um pouquinho pequeno, tá? Depois você vai poder ter acesso a isso, eu vou compartilhar essa nossa apresentação também no nosso canal. Mas olha que interessante, vamos começar comparando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, só para a gente entender, tem entre as 100 melhores universidades do mundo, 42. Sendo que a melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, né, está nos Estados Unidos. Nascida em 1636, né, Harvard leva os Estados Unidos a um produto interno bruto igual a 1,48. Olha que interessante, já o Reino Unido, que tem as 10 melhores universidades do mundo, onde se destaca a Universidade de Cambridge, que é a 4ª melhor do mundo, criada em 1209, leva o Reino Unido a uma posição de 1,79 do produto interno bruto, né? Aliás, no resto do mundo, a gente trata esse número com o nome de GDP, né? Que é o Gross Domestic Product, né? Eu quero destacar um número bastante interessante, que é o da Coreia do Sul. Tá? Por quê? Porque a Coreia do Sul, a Universidade da Coreia do Sul nasce em 1946, né? A gente destaca aqui a Universidade Nacional de Seul. Coreia do Sul tem as 3 melhores universidades do mundo, tá?
A Universidade Nacional de Seul ocupa a posição de 46º lugar entre as 6 melhores. Mas dá uma olhada no PIB da Coreia do Sul, 2,82. Aliás, eu esqueci até de comentar, pessoal, esses dados são dados de 2015, tá, pessoal? Agora, olha só a posição do Brasil. O Brasil tem uma universidade, apenas uma universidade, dentro desse escopo das 100 melhores do mundo, né? Essa única universidade é a Universidade de São Paulo, tá? Ela ocupa dentro do ranking a posição 91ª do ranking, tá? E olha só que triste informação, né? O nosso PIB naquela época, em 2015, era menos 3,56, tá? Então é interessante a gente analisar essa relação, né? Claro, não podemos nos esquecer que a Universidade de São Paulo nasceu em 1934 e foi regulamentada, né, como eu já disse anteriormente, em 1968. Né? Em outras palavras, né, o Brasil é um país que tem a universidade nossa é muito recente. Aliás, o Brasil é muito jovem, né, se você for considerar o seu nascimento em 1808 e independência em 1822. Tá? Continuando aqui a nossa análise, pessoal, vamos agora às nossas considerações finais. A universidade não é apenas geradora de mão de obra qualificada. É importante destacar, né, que o Brasil hoje não é colônia de outro país, tá? Mas mantém-se em vários aspectos, por conta disso, né, submisso a uma casta que, por deseducação do povo, perpetua-se no poder. É claro, nós não podemos esquecer dessa herança que nós tivemos de 308 anos, onde praticamente, né, nós somos condenados a esse modelo medieval que eu já relatei, condenados por Portugal. Tá? Então, olha só, a importância do ensino superior como acelerador do progresso, tá? Cria diferenciais que têm o poder de transformar com a educação todo um país, pessoal. Então é muito importante a gente ter essa ciência, essa consciência, né? Porque muitas vezes você fica questionando, puxa, mas é muita corrupção, é muito... Na realidade, nós temos uma herança, né? E essa herança está atrelada à formação de mão de obra qualificada. E isso, obviamente, nos leva a um grande produtor de commodities, como eu disse no início da nossa conversa. Tá? Ok, pessoal? Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, por favor. Tá? Ative o nosso sininho aí. E obrigado pela sua atenção. E até o nosso próximo encontro. Tá? Espero que seja em breve. Tá? Um grande abraço, tá? E tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.